Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Na reação esquematizada pela equação não balanceada, então nós temos a reação aqui, claro que eu já coloquei ela aqui maior para a gente ter uma visualização, né, melhor dessa equação. Se nós formos ler, né, aqui as alternativas, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte. A gente vai ter que realizar o balanceamento, identificar quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, quem sofre oxidação, quantos elétrons passa de um para o outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o balanceamento como a gente sempre vem fazendo ele por completo aqui, tá bom? Pessoal, nós sabemos aqui já três NOx de 3 elementos, que é do oxigênio, que ele vale, na maioria dos casos, -2, quando não for peróxido nem superóxido nem reagido com flúor. O hidrogênio, que nesse caso não tem nenhum hidreto aqui, tá bom? E o potássio, que o potássio ele é do grupo 1 ou família 1A, então o NOx dele é tabelado, tá bom? Agora, pessoal, nós temos uma coisinha, essa substância aqui, ó. Essa substância aqui, o que vai me acontecer? É um peróxido de hidrogênio, então o NOx desse oxigênio é diferente, ele valerá -1, isso está lá tabelado nas regras, né, de NOx. Todos os restantes, ó, ele vai ser -2. Lembrando que aqui nós temos uma substância simples, tá vendo que não tem carga. Nós já fizemos esse tipo de equação para balancear, tá bom? Então a gente vai ter que fazer o que aqui, pessoal? A gente tem que tomar cuidado e daqui a pouco a gente, quando terminar todo o balanceamento, a gente vai verificar o que as alternativas estão falando para a gente verificar qual é que tá certo e qual que tá errado, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, então vamos escrever todos os NOx que a gente conhece. Então, ó, esse hidrogênio é +1. Lembre-se, quando eu coloco embaixo é o NOx do elemento. Quando eu subo é o NOx total do elemento. Então, ó, +1 vezes 2, mais 2. Esse oxigênio aqui, ele muda. Então, vamos pular ele, porque é ele que vai variar. Então, aqui, ó, potássio, +1. Eu tenho apenas um potássio. Então, ó, +1, eu subo. Oxigênio, -2. -2 vezes 4, -8, tá? Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, pessoal, tem um padrãozinho aí que eu venho sempre falando aqui para vocês. Vamos lá. Então, ó, hidrogênio, +1, +2, quando eu subo. Oxigênio, -2, -2 vezes 4, -8, certo? Esse enxofre aqui do ácido sulfúrico, toda vez que ele for SO4, ele vale quanto? Quanto que eu preciso daqui para zerar? Eu não tenho +2 com -8? Então, aqui, ó, vai ser +6. Então, o total de enxofre é +6. Quando eu desço, eu divido pela quantidade dele, porque quando eu subo, eu multiplico, quando eu desço, eu divido. +6 dividido por 1, +6. Então, toda vez que eu tiver SO4, sulfato, no ácido sulfúrico, essas coisas, o que vai acontecer? Meu enxofre vale +6. Por quê? Nós temos o sulfato de potássio aqui, ó. Vamos analisar ele. Tá vendo? Potássio vale +1. Quando eu subo, +2, -2. -2 vezes 4, -8. Olha lá, o enxofre valendo +6. De novo. Tá vendo que ele não muda? Nesse caso, no sulfato de manganês, quem muda é o manganês. Então, nós temos, ó, -2 com oxigênio, -8, +6 e +6. Então, nós temos aqui, ó, a água, +1. Aqui é +2. -2 do oxigênio, da água, -2. Tá bom? Então, nós temos exatamente isso, tá bom? Agora, a gente já tem uma noção daquilo que muda. Os que realmente mudam, pessoal, são o oxigênio aqui do peróxido, que ele vale -1, tá? Porque é a mesma coisa a gente fazer aqui, ó. Quanto que a gente precisa para zerar aqui? A gente não precisa de -2 para zerar aqui, ó. -2. A gente precisa, no peróxido, para zerar -2.
Quando a gente, lá em cima, não é o total de oxigênio que eu tenho, quando eu desço, eu tenho que dividir. Então, menos 2 dividido por 2 vai me dar menos 1. Olha lá. Certo? Então, ele está partindo de menos 1 aqui. Tá legal? Vamos ver o manganês do permanganato de potássio. Eu preciso de quanto? Eu tenho mais 1 e menos 8. Para zerar, lembre-se que é tudo uma molécula. Eu preciso de mais 7. Tá legal? Bora lá, vamos analisar aqui, ó, o próprio manganês aqui. Tá vendo que o manganês aqui no sulfato de manganês, eu tenho mais 6 com menos 8. Se eu tenho mais 6 com menos 8, eu preciso de quanto para zerar aqui? Eu preciso de mais 2. Eu tenho apenas um manganês quando eu desço. Então, a gente já sabe que o manganês ele variou de mais 7 para mais 2. Enquanto, olha aqui, ó, o oxigênio, do gás oxigênio, ele vai valer 0. Por que ele vai valer 0? Porque é uma substância simples, e uma substância simples sempre vai ser 0. Porque é uma ligação dos mesmos elementos, tá bom? Então vamos lá, nós já descobrimos aqueles que estão sofrendo variação, mas tomem muito cuidado, tá, pessoal? Principalmente com o oxigênio quando a gente está falando aqui. Porque, ó, o manganês, ele está partindo de mais 7 para mais 2, então diminuiu, ele reduziu, tá? Sempre na rima, se diminuiu o número, ele reduziu. Enquanto o oxigênio do peróxido, ó, ele foi de menos 1. Ah, mas eu posso considerar um menos 2 aqui? Depende, tá? Tudo depende, mas nesse caso não. Por quê? Porque o manganês, ele já está sofrendo redução, então obrigatoriamente o oxigênio tem que sofrer oxidação, tá bom? Eu posso até ter duas moléculas reduzindo, mas obrigatoriamente eu tenho que ter outra que esteja oxidando e oxidando bastante, tá? Ou vice-versa, uma reduzindo e duas oxidando. Mas nesse caso, os únicos que sofreram alteração foi o oxigênio do peróxido e o manganês do permanganato. Então, se o manganês ele sofreu uma redução, automaticamente a água oxigenada, o oxigênio tem que sofrer uma oxidação, tá? Então, praticamente eu já falei o exercício, certo? Então, nós temos aqui, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, nós temos o quê? É que ficou bem longe, né? Poderia ter colocado mais perto, mas tudo bem. Então, pessoal, o oxigênio ele foi de menos 1 para 0. Ele sofreu. Tá vendo que o menos 1 para 0 aumentou? Se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, sofreu uma oxidação. Ou seja, ele é o nosso agente redutor. Sempre o inverso, tá, pessoal? Sempre o inverso. Então, ele é o nosso agente redutor. Enquanto o manganês, ele foi de mais 7 para menos 2. Ou seja, ele diminuiu o meu número. Se ele diminuiu o meu número, ele reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante. Sempre o inverso. Tá? Então, se ele reduziu, ele fez o outro perder elétron para ele ganhar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos verificar as variações. Tá vendo que a variação do oxigênio, ele partiu de menos 1 para 0, ou seja, variou 1. Aqui, nós temos que multiplicar pela quantidade, ou seja, pela incidência de oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? Não temos 2? Então, 1 vezes 2 igual a 2. Eu tenho que fazer essa multiplicação? Sim, é bom, tá? Só que a gente tem que analisar muito bem o que a gente está fazendo. Agora, quanto que variou do manganês? Ele não foi de mais 7 para mais 2? Ele variou 5. E onde nós temos a maior incidência? Deixa eu melhorar esse 5 aqui, que senão vai acabar confundindo, né? E onde a gente tem a maior incidência de manganês? Tá vendo que aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1? Então, vou multiplicar por ele mesmo.
Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Aí agora vem outra análise. Vamos simplificar isso daqui? Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. Se não dá para simplificar, o que que acontece? Ó, nós vamos deixar eles assim, porque não dá para simplificar. Lembre-se, sempre tem que ser número inteiro, tá, pessoal? E nesse caso, a gente vai fazer o quê? O 5, que é do manganês, nós vamos inverter. Ou seja, invertendo, nós vamos colocar na frente do oxigênio, onde tiver a maior incidência. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Para onde que ele vai? Para qualquer canto. Tanto faz aqui quanto aqui. Não importa, tá bom? Então, é basicamente isso daqui. Então, deixa eu já pegar aqui, deixa eu fazer em vermelho. E vamos colocar o 5 aqui, ó. A gente pode colocar o 5 aqui e o 5 aqui. Porque não importa, tá? Nesse caso. E o 2 do manganês, quer dizer, desculpa, o 2 do oxigênio a gente vai colocar na frente do manganês. Só que onde tem a maior incidência de manganês? Aqui ou aqui? Tanto faz também. Então a gente pega e coloca um 2 aqui e um 2 aqui. Lembre-se, toda essa análise, esses coeficientes, a gente só coloca das substâncias que estão participando da oxidorredução, tá bom? Então, basicamente, a gente dá um monte de coisa aqui, já que está balanceada. Último elemento a ser balanceado, oxigênio, penúltimo hidrogênio, antepenúltimo qualquer outro. Então, a gente já pode ver aqui 2, né? Tá vendo aqui, ó, permanganato de potássio, nós temos 2 potássio. Aqui no sulfato de potássio, nós temos 2 potássio também. Então, eu vou colocar o 1 aqui na frente. Certo? Coloquei o 1 aí na frente. Balanceei o potássio. Agora, vamos balancear o manganês. 2 vezes 1, 2 vezes 1. 2 no reagente e 2 no produto. Fechou? Tá aí. Tá legal? Agora, vamos balancear o quê, pessoal? O enxofre. O enxofre, aqui nos reagentes, ele não está balanceado, mas no produto ele tá. Por quê? Ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, eu tenho 3 enxofres. Então, nós temos aqui, ó, 3. Tá bom? Tá legal? Então, nós temos 3 enxofres aqui. Agora, vamos verificar se o hidrogênio está balanceado. Aqui nos reagentes, ele já se encontra balanceado, enquanto o hidrogênio eu só tenho aqui na água. Vamos verificar, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 2, 6. 10 mais 6, 16. Eu só tenho na água. Na água eu tenho 2, não tenho? Então, quantas águas nós precisamos aqui, ó? Então, quanto que eu preciso multiplicar o 2 para dar 16? 8. 8 vezes 2, 16. Então, tá batendo. Agora, vamos verificar o oxigênio. O oxigênio sempre é bastante, né? Então, aqui, ó, nós temos 5 vezes 2, nós temos 10. 2 vezes 4, 8. Então, 10 mais 8, 18. E 3 vezes 4, 12. 18 mais 12, 30. Então, nós temos que ter 30 aqui também. Vamos lá. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 4 mais 8, 12. Mais 8, 20. E 5 vezes 2 dá 10. 20 mais 10, 30. Bateu. Tá bom? Então, agora vamos analisar as alternativas, porque cada um vai falar de uma coisa, tá? Então, vamos lá. A. O peróxido de hidrogênio e o permanganato de potássio agem, respectivamente, como oxidante e redutor? O nosso peróxido, ele é agente redutor. E o permanganato é o agente oxidante. Tá invertido aí, tá? Então, a gente tem que cancelar A, não pode ser A. Certo? B. O coeficiente mínimo inteiro do ácido sulfúrico é 6 na equação balanceada? É inteiro. Mas o mínimo é 3 e não 6. Tá bom? C. O manganês do permanganato de potássio perde 5 elétrons. O manganês aqui, ó, do permanganato de potássio, ele perde 5 elétrons? Não, pessoal, ele não perde. No caso, ele ganha, porque ele reduziu. Quem reduz, ganha.
elétron. Quem é o agente oxidante ganha elétron. Ele ganhou 5 e não perdeu 5. Porque se ele tivesse perdido 5, ele ficaria mais positivo ainda. Ele ficaria mais 12 aqui no caso. Então não pode ser AC. Por conta disso. Por isso que a gente tem que fazer o balanceamento por completo. Tá bom, pessoal? Isso nos facilita e nos ajuda bastante. Pode demorar mais tempo, mas resolve nossos problemas. D. O manganês do permanganato de potássio se reduz enquanto o oxigênio do peróxido de hidrogênio se oxida? Sim, exatamente a D. Por que a gente está falando isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado. O manganês ele foi de mais 7 para mais 2, reduziu, ganhou elétrons. Se nós considerássemos o oxigênio do peróxido, menos 1, e a gente pegasse aqui, o oxigênio da água, ele foi de menos 1 para menos 2. Eu estou diminuindo. Ele não pode reduzir. Se o manganês reduziu, obrigatoriamente o oxigênio tem que oxidar. Tá? Nesse caso, então, sim, o oxigênio do peróxido oxida e o manganês do permanganato reduz. Então, descobrimos a alternativa correta, a alternativa D. Então, vamos lá. E o coeficiente mínimo inteiro do peróxido de hidrogênio é 2 na equação balanceada? Não. 2 foi a variação dele e não o coeficiente. Certo? Então, nós temos a equação balanceada e chegamos aqui na resposta. Sempre demanda um pouquinho mais de tempo, né, pessoal? Não tem como. Para onde fugir, né? Então, sem mais delongas, se você tiver dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho ele aí, coloca nos comentários que é importante, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, tá legal? E se você chegou até aqui para engajar o vídeo, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Tá certo, pessoal? E claro, eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E claro, ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!